Abra a tua palavra lá em Provérbios capítulo 30. Do versículo 24 até o 28. Convido a igreja a estar de pé, por favor, em reverência à palavra. Assim está escrito: 4 seres da terra são pequenos, e no entanto muitos sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. E a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Podemos assentar? O livro de Provérbios, no caso, eu acho que é um dos mais assim, que podemos dizer que nos impacta. Por quê? Porque nos traz muitas revelações e muita sabedoria. E se você puder, durante um mês, ler por dia um capítulo, são 31 capítulos, 31 dias, você adquirirá muita sabedoria. Você adquirirá totalmente uma direção de Deus para a sua família, para o teu lar, para o teu trabalho e assim para o seu dia a dia no viver natural. E dentro dessa palavra que o Senhor me trouxe, eu vou até começar, não vou começar pela formiga, vou começar pelos coelhos. Algumas traduções falam arganazes, seriam os coelhos selvagens. E esses coelhos aqui, um povo até débil, vamos colocar assim, sem poder nenhum, mas contudo tem uma sabedoria. Por quê? Eles praticam a segurança, constroem os seus habitats nos penhascos, na montanha. E mediante isso, o que eu tenho a perguntar para nós é: onde temos depositado a nossa confiança? Onde é que temos edificado a nossa casa, a nossa vida? Onde nós temos colocado os nossos pés, a nossa raiz? Temos edificado a nossa vida na rocha que é o Senhor Jesus Cristo? Nós muitas vezes confiamos em carros, cavalos, em pessoas, depositamos a nossa fé, muitas vezes nas pessoas, e esquecemos que só um realmente nos traz totalmente essa segurança, essa paz, e nos traz realmente a chance de poder viver cada dia mais convictos da fé ao qual nós praticamos. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. É nele que você tem colocado e depositado a sua fé? É nele que você tem depositado e colocado a sua vida? É nele que você tem construído a sua casa? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Deixa eu me abrir aqui. Mateus 7, 24 ao 27. Nos diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aonde é que você tem construído a sua casa? Onde é que está esse templo? Está solidificado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo? Esse templo realmente tem sido o habitat do Espírito Santo? Se nós não tomarmos cuidado com as coisas que acontecem ao nosso redor e no mundo, aqui está embaçando, se nós não tivermos cuidado com as coisas que acontecem no mundo, essas coisas vão nos contaminar e vão nos tirar da presença do Senhor.
Por quê? Porque, como diz a palavra, o ladrão ele está pensando que ele é o leão, né? O diabo, Satanás. Então ele está ao redor, procurando a quem ele possa atacar. E se nós não estivermos firmados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, com certeza Ele irá nos tragar. Por isso precisamos edificar a nossa casa na rocha, que é Jesus Cristo. Os coelhos aqui nos trazem uma grande revelação, uma grande sabedoria. Eles são fracos, têm medo dos lobos e de todos aqueles que podem atacá-los e devorá-los. Mas contudo, são sábios porque constroem as suas casas do rochedo. Gente, se nós não aprendemos realmente a edificar a nossa casa e colocar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, de nada nos adiantará ler a palavra. Precisamos realmente conhecer a palavra, sim, mas precisamos conhecer o Deus desta palavra e viver esse Deus em nosso meio, em nossa vida. Não é a pandemia que acontece no mundo, não é esse caos que está acontecendo que poderá nos separar deste amor de Deus. Precisamos realmente firmar a nossa fé na rocha. No nosso próprio eu, né, onde está edificado, onde é que nós temos fortalecido? No nosso próprio eu, nas coisas do mundo, nas pessoas, parentes, vizinhos, amigos. São elas o nosso suporte, o nosso porto seguro, a nossa confiança, segurança. Salmos 46, versículo 1 e 2, nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Precisamos sim dos amigos, precisamos das pessoas. Muitas vezes nós precisamos porque precisamos às vezes desabafar, mas tem que ser uma pessoa que nós confiamos e possamos abrir nosso coração. Mas a nossa maior confiança, o nosso maior padrão para podermos desabafar e encontrar a solução é no nosso Deus. Ele é o nosso refúgio. É Ele que nos dá força, é Ele que nos faz caminhar a cada dia mais nessa terra. E se nós depositarmos dEle, dependemos dEle para tudo, podemos dizer sim, até aqui nos tem ajudado o Senhor. A segunda parte são os gafanhotos, que diz, né? Deixa eu me botar aqui. Que nos diz Jesus. Os gafanhotos. Os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. O que isso tem a ver conosco? Os gafanhotos nós podemos colocar aqui com o ser que tem a cooperação mútua. O que seria uma cooperação mútua? Seria a unidade. As perguntas que o Senhor fez para mim, né? Primeiro tem aqui: vivem em total unidade, cooperando uns com os outros. Não há diferença, não há desigualdade, não há rusgas entre os gafanhotos. E trazendo para nós, dentro e fora da igreja, principalmente dentro do corpo daqui, dentro da igreja, onde está a unidade do corpo de Cristo? Romanos 12, 1 ao 8. Vou viajar um pouquinho aqui na Bíblia, gente, mas faz o necessário. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 8. Portanto, irmão, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter,
mas, ao contrário, tenham um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Onde é que está a unidade do corpo de Cristo? Nós somos diferentes. Cada um de nós temos um caráter diferente. Cada um de nós temos o nosso jeito de andar, de pensar, de agir, e nem sempre os meus pensamentos vão ser iguais aos seus. Sempre haverá, de repente, até mesmo conflito. Mas precisamos viver em unidade. Eu não tenho como usar só uma mão sem que a outra possa me ajudar no trabalho. E jamais meu corpo vai depender só da minha mão esquerda ou da direita se eu não tiver os pés para poder andar. E assim é todo o corpo. Cada membro aqui tem a sua função, mas todos agem para que o corpo possa agir de uma forma coletivamente correta. Assim é o corpo de Cristo. Se houver só um lado que é, de repente, firmado em um só jeito de pensar e deixa o outro lado que não pensa do mesmo jeito agir de forma diferente, a igreja será totalmente desunida e haverá separação. Por isso que nós somos parte desse corpo de Cristo. E se somos parte do corpo de Cristo, nós temos que agir da forma que Cristo quer que nós venhamos a agir. Senão, como é que Cristo poderá existir? Se o meu corpo não quiser agir de acordo para que haja aquela cooperação mútua, como é que eu poderei fazer com que ele desenvolva o trabalho? Como é que eu poderei andar? A palavra nos diz que o coração fala daquilo que está cheio, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o meu coração está sempre cheio de coisas más, com certeza eu vou contaminar a igreja. Mas se eu estou cheio da palavra de Deus, com certeza eu vou fortalecer a igreja. Vou fazer com que essa unidade cada dia mais exerça a função para a qual ela é estabelecida. Ou seja, proclamar as boas novas da salvação e fazer com que a igreja viva o avivamento natural que Cristo tem para cada um de nós. Precisamos aprender com os gafanhotos. Devemos deixar de lado toda a rusga, toda a picuinha, tudo aquilo que quer nos afastar de Deus. Nós damos muitas vezes mais vazão para o que acontece ao nosso redor. Aí achamos que o irmão está errado. Não vou mais para aquela igreja porque eu vejo tanta coisa errada. Jesus nos é o maior exemplo. Ele andou nesta terra, foi seguido por muitos, poucos realmente estabeleceram a fé nele e continuaram com ele. E dentro desses poucos, um o traiu. E no final ele ainda diz para esse que o traiu: amigo, com um beijo você me trai? Será que nós teríamos essa mesma visão, esse mesmo caráter de Cristo para dizer para o amigo que nos ofendeu: você me traiu, mas eu te perdoo. Você fez mal para mim, mas está perdoado. Somos iguais, amados. Da mesma forma que essa pessoa pode nos ofender, eu também posso. Da mesma forma que essa pessoa pode me falar mal, eu também posso. Precisamos, na verdade, aprendermos a viver em unidade. Precisamos saber a formação do corpo. Não é como o corpo agir sem o comando do cérebro e o coração. E não há como a igreja agir sem o comando de Cristo. Então nós precisamos aprender com Cristo, seguir as ordens do Mestre,
e vivemos realmente o que Ele quer para cada um de nós. Os gafanhotos nos mostram. Vivem sempre em unidade. Se vão para um lado, vão todos juntos. Se há aquela repartição, vão num corpo fechado ali, vão sempre juntos. Separem a membresia, mas não separa a qualidade do grupo. Se aquele grupo precisar de uma ajuda, pode ter certeza, aquele outro vai vir para ajudar. Assim temos que ser nós dentro do corpo da igreja. Assim temos que ser nós no corpo de Cristo. Todos somos servos. Estamos aqui para servir. Eu vou ser breve. As lagartixas, ou em algumas outras traduções dizem aranhas, mas o certo mesmo é mais lagartixa. Está escrito assim na palavra 28. A lagartixa que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Muitas pessoas têm medo de lagartixa. Acham elas asquerosas, desprezíveis, e muitos querem matar. Mas ela nos ensina uma grande lição. A lagartixa, assim como nós, temos uma utilidade. Temos que ser úteis. Primeiro, a lagartixa, ela afasta os vermes indesejados dentro de nossa casa. A lagartixa, ela vive nos palácios, vive nas nossas casas, vive em vários lugares. E uma coisa extraordinária que ela tem é que ela sabe como confundir as suas presas. Os insetos indesejados que normalmente, de repente, não são, para nós muitas vezes pode ser ruim, mas para a lagartixa não. Esses animais, ou seja, esses insetos, esses vermes desejáveis, a lagartixa tem como confundir. O que ela faz? Essa foi o vaso ali que me fez lembrar, o Brandão. Ela solta o rabo. Para quê? Para confundir. Enquanto aquele verme desejado começa a olhar o rabo ali se debater no chão, ela vem e ataca pelas costas ou de uma outra forma. Não importa. Mas ela acaba com aquele mal. E nós precisamos ser assim. Precisamos acabar com as picuinhas no nosso meio. Precisamos acabar com as rusgas. Precisamos acabar com todas as raposinhas. Se nós não fizermos isso, não haverá como nós vivemos um alicerce alicerçado em Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, lembrei agora, 1 Coríntios 9, ele nos diz o seguinte: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Espero que esteja bem errado, certo? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Só um momentinho, amados. Eu acho que mas era necessário ler tudo, mas vou continuar. Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, deve fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais escolhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais?
Versículo 16, vou pular aqui. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo, essa é a parte. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Ou seja, a forma de nós sermos a lagartixa, não vou dizer enganar as pessoas, mas sim de uma forma sábia, coerente, trazer essa pessoa para Cristo. A pessoa de repente começa a falar, entre os homens é mais assunto de futebol muitas vezes, mas a pessoa começa a me falar de futebol. Dali, Deus te dá uma direção, o Espírito Santo ministra ao seu coração e você traz essa pessoa para Cristo. Então, ou seja, me fiz entendido ali daquele assunto, mesmo não sendo entendido, porque eu não sou, mas me fiz entendido daquele assunto para, através daquele assunto, mediante a palavra de Deus, na direção do Espírito Santo, trazer essa pessoa para Cristo. As mulheres muitas vezes, não sei se todas, muitas gostam de novelas. De repente ali naquela novela traz a pessoa para Cristo, ou seja, de alguma forma, no trabalho de Cristo em minha vida, eu consigo fazer com que aquela pessoa venha para Cristo através da direção do Espírito Santo. Se há confusão, a gente consegue distorcer essa confusão, transformando-a numa bênção, porque conseguimos confundir essa pessoa, mas de uma forma que ela venha para Cristo, através da palavra. Porque a palavra para nós, muitas vezes, não digo para nós cristãos que estamos firmados em Cristo, mas para o mundo é loucura. Mas essa loucura de Cristo transforma em sabedoria para as pessoas que ainda não o conhecem. É só nós sermos usados, sermos ousados e sermos sábios. Esses animais, esses seres, nos ensinam isso. Cada um no seu receptáculo ali, no seu ambiente. Porém, cada um nos mostra como devemos agir diante das circunstâncias. Precisamos de ter segurança. Nossa segurança é Cristo. Precisamos viver em unidade. A nossa unidade é Cristo. Precisamos também viver sempre ligados na utilidade. A nossa utilidade também é Cristo. Ele nos ensina a sermos úteis, tanto dentro como fora da igreja. Porque a palavra nos leva a cada dia mais a sermos úteis. Se nós vivemos a lei de Cristo, com certeza viveremos a lei do mundo, que nem sempre é boa, mas temos que respeitá-la. Mas se você respeita a lei de Cristo e vive o próprio Cristo, que é a palavra, com certeza iremos praticar a lei ou as leis que o mundo faz. Por quê? Porque a lei de Cristo ela é completa. Ela supera tudo e a todos. Temos que afastar com esses vermes das nossas vidas, como eu já falei. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 a 8, 1 Tessalonicenses 4, do 1 a 8, nos diz: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus,
E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Lagartixas indecorosas, sinceramente, mas precisamos aprender a ser como elas. Fora tudo que não presta, rusgas, picuinhas, raposinhas, fofocas, distorções de palavras, são demônios que agem em nossas vidas se nós dermos espaço. Precisamos patrulhar a nossa cerca e ver se há alguma brecha e fechar essas rupturas. Mas não é só a cerca que está ao nosso redor, também tem o tampo, que é o cimo, e tem embaixo, que são nossos pés. Se nós não estivermos dentro de um globo, vamos colocar assim, essa estrutura selada em Cristo, sempre haverá rupturas para que o inimigo haja. Hoje foi falar de armadura aqui. A armadura de Deus é o nosso maior triunfo em todas as batalhas. Por quê? Porque ela protege todo o corpo. Ela nos dá a verdadeira segurança. Ela nos faz sermos verdadeiros soldados de Cristo, para combatermos a cada dia o mal. Vamos aprender. A palavra de Deus nos ensina. Provérbios é um livro que nos ensina muito mais. Se nós lemos um capítulo por dia, nós vamos adquirir a sabedoria. E a palavra de Deus fala: aquele que sente falta de sabedoria, peça a Deus. Ele dá. Mas peça, porém, com fé, com convicção, não com medo. Quer ser sábio? A palavra de Deus nos traz sabedoria. Quer aprender mais de Deus? A palavra de Deus nos faz aprender mais dele. Quer obter resultados em todas as suas batalhas? A palavra de Deus nos traz essa vitória. E para finalizar, vamos para as formigas. Esse é o ponto crucial. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Faço a pergunta para a igreja no geral. Alguém aqui tem o dom ou o poder de ler o futuro? Ninguém, né? Nem mesmo o inimigo, Satanás, consegue ler o futuro. Já tentou, mas não consegue. Deus pode revelar o futuro para nós, mas não nos dará o dia específico, meses ou ano. A palavra de Deus nos traz coisas sobre o futuro. E está acontecendo, e coisas vão acontecer mais ainda. Porque Deus traz revelação, mas Ele não nos mostra como irá acontecer, quando irá acontecer e qual será esse dia específico. Com as formigas nós podemos aprender, porque a formiga aqui, quando podemos ver, ela vai falar de previsão. Mas essa previsão não seria no sentido de prever o que irá acontecer, mas sim de preparar os nossos passos, preparar a nossa vida. Precisamos nos preocupar com uma coisa: para onde irá a nossa alma quando a gente morrer? Faça uma pergunta para a igreja. Se o arrebatamento fosse hoje, Jesus viesse a buscar a igreja agora,
subiremos ou ficaremos? O pecado, querido, ele nos segue todo dia. Ele vive a sempre nos cercar, porque o próprio pecado é o diabo, e ele está ao nosso derredor, procurando alguma forma de nos tragar. E se nós não estamos em constância de oração, em constância de vigilância, em constância de ler a palavra e viver realmente em santidade para com Cristo, não é que a gente não vai pecar. Infelizmente vamos, mas se nós não estivermos realmente ligados nesta rocha, ligados em Deus, com certeza nós vamos ficar. Se hoje eu morrer, eu tenho convicção, eu tenho me preparado para isso, eu vou com Deus. Mas todos vão? Eu falei do arrebatamento. De repente você pode ficar e ainda ter a segunda chance, vai passar por martírio, mas nós precisamos estar preparados, porque eu não sei o que vai acontecer comigo durante que eu estou aqui, ou quando eu sair. Eu posso cair aqui duro no chão e morrer, e aí? O futuro ninguém conhece. Mateus capítulo 6, 25 ao 34. Estou finalizando, tá? Mateus 6, 25 ao 34. Nos diz o seguinte: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Preparação. Posso colocar aqui. Deus fala para nós não preocuparmos com nada, com o que vestir, com o que comer, aonde nós vamos morar. Normalmente Deus dá, mas nós precisamos prever uma coisa para o nosso futuro: é a preparação da nossa vida aqui na terra, para que a nossa alma possa passar a eternidade com Deus, no reino dos céus. Essa é a preocupação que nós precisamos ter. Precisamos aprender com as formigas. Elas preparam no verão todo o seu armazenamento, para que quando chegar no dia do inverno, que seria o dia de trevas, elas não precisem sair para enfrentar as trevas. É lógico que durante esse percurso do verão, muitas dessas formigas possivelmente não chegarão a saborear do que ela juntou, porque elas podem ser pisadas no meio do caminho, ou encontrar algum obstáculo, algo que possa detê-la. Mas contudo, elas vivem ali na unidade, assim como os gafanhotos, e preparam o seu futuro ali. Se amanhã, segundo podemos analisar, se amanhã eu existir, eu comerei. Então, se amanhã eu existir, eu posso fazer a obra do Senhor com mais ênfase e alegria. Mas eu sei que se amanhã ou hoje eu morrer, também sei para onde eu vou. Precisamos preparar a nossa alma para o nosso futuro. É com Deus ou com o inimigo, Satanás? Eu vou viver a eternidade ao lado do Pai, eu vou passar a eternidade sofrendo no inferno.
precisamos reavaliar os nossos conceitos, precisamos reavaliar a nossa vida, precisamos reavaliar totalmente o nosso jeito de ser. Eu vivo procurando coisas para me coçar, eu vivo procurando problemas para que eu possa ficar nervoso e não dar valor à palavra de Deus. Jesus nos fala: nesse mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, Ele nos mostra o caminho de como vencermos. Se Jesus nos mostra como devemos proceder, precisamos aprender. Precisamos preparar os nossos passos, a cada passo que damos. E precisamos preparar a nossa vida para o que vem pela frente e a nossa alma para o futuro que está logo aí. Nós temos duas opções: céu ou inferno. São duas direções, são dois caminhos a seguir. Um nos leva a viver a eternidade com o Pai Celestial no reino dos céus, e o outro que nos levará à perdição, reino do inferno, junto com Satanás e seus seguidores. Qual o caminho você tem seguido? Qual o caminho que você tem escolhido? Eu já escolhi o meu. E você? Vamos largar o que não presta e deixar para trás. Eu tenho vivido esses dias anteriores, ainda ontem mesmo eu comentei que eu estava no trabalho e senti uma tremenda presença do Senhor, que eu comecei a orar em língua, quase que eu rodopiei lá no trabalho. Aí eu escutei uma porta se abrindo, eu tive que me conter, para não levar de repente problema para a síndica, mas porque eu senti a presença do Senhor. O Senhor é maravilhoso, amados. O Senhor é maravilhoso. Não temos para onde ir. O que fazer, para onde ir, se só o Senhor Jesus Cristo tem palavras de vida eterna? Se só o Senhor pode nos levar ao caminho do céu. Ele diz: eu sou o caminho. Ele também nos diz: eu sou a verdade. E Ele nos diz: eu sou a vida. Ninguém poderá ir até o reino do céu, ninguém poderá ir morar no reino dos céus, ir morar com Deus, se não for por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Precisamos realmente aceitar Jesus como primeiramente nosso Senhor. Se Ele não for meu Senhor, Ele não será meu Salvador, porque não tem como eu ser salvo se eu não aceitar o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Eu creio aqui que muitos ou todos devem se lembrar da conversão do Jesus amado. Agora esqueci. Zaqueu. Quando ele se converteu, primeiramente ele reconheceu o senhorio de Cristo. Senhor, se alguém eu defraudei, restituirei. Ou seja, primeiro ele reconheceu que ele era um pecador, que ele precisava da salvação. Mas primeiramente ele reconheceu que o Senhor Jesus Cristo era esse caminho para a salvação. Ele reconheceu o senhorio de Cristo sobre a vida dele, se converteu. E quando Jesus entra numa casa, há mudanças. Se ele entrou na sua, com certeza mudou. Como foi falado aqui, metanoia, mudou a sua mente. A palavra de Cristo passou a ser base constante da sua vida, da sua mente e do seu coração. Precisamos realmente viver em obediência. Se não obedecermos, não chegaremos ao reino do céu. Toda essa palavra nos leva a só um fator: obedecer. E é o mais importante. Quando nós obedecemos, nós provamos que temos essa prova de amor para com Cristo. Porque, Senhor, eu estou contigo e não abro. Sou teu e tu és meu. Amém? Se hoje
aqui entre nós alguém que necessita se reencontrar com Cristo e deixar que realmente o Senhor faça parte constante da sua vida, e deixar que tudo aquilo que veio ou vem atrapalhando você de viver realmente uma vida plena com Cristo, esse é o momento. Se quiser vir aqui à frente, amém. Se não quiser, fique aí mesmo. Você em casa, você que está pela internet assistindo, hoje é o momento que Deus quer mudar totalmente o alicerce da sua casa. Ele quer realmente ser seu Senhor e seu Salvador. E para isso nós precisamos realmente compreender quais são os desígnios de Deus para a nossa vida. Tem um louvor que diz assim: este é o Deus que não falha, seu cuidado é eficaz. Este é o Deus que me ama, me consola e me dá paz. Não existe em nenhum momento da história um erro seu. Tão perfeito, o varão de todas as coisas. Acho que eu errei. Esse é o nosso Deus. Se pudermos cantar esse louvor. Esse é o nosso Deus, o Senhor Jeová Jireh. Ele é capaz de fazer tudo por você. Ele é capaz de mudar esse alicerce. Ele é capaz de mudar totalmente a sua vida. Entregue-se ao Senhor hoje, de todo o seu corpo, de toda a sua alma, coração e mente. E Ele fará muito, mas muito mais por você. Amém? Essa é a palavra de Deus, que possa penetrar no seu coração e dar frutos. Frutos que permaneçam, mas também frutos que deem mais frutos ainda. E não deixe de adorar esse Deus. Não deixe que as picuinhas, as fofocas, os problemas, as pessoas te afastem de Deus. E não venha para a igreja tentando olhar o que acontece. Nós somos humanos e somos falhos. Com certeza nós erraremos. Mas se olharmos para Cristo, nós venceremos. Pois Jesus é o nosso general de guerra. Amém? Deus abençoe a todos.